Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Ruby. Essa aula vai cobrir o assunto métodos, mostrar a vocês algumas características que não são diferentes de outras linguagens de programação. Os métodos eles fornecem um meio de organizar o código e promovem o reuso de código. Outra curiosidade que você vai entender aqui no Ruby mais na frente é que, exceto em alguns casos, os métodos podem ser alterados dentro da classe. Ou seja, até aqui vocês viram objetos, ou seja, instâncias da classe fixNum, array, strings. Eu posso dizer uma coisa para vocês: os métodos deles podem ser modificados também. Alguns podem ser modificados aqui no Ruby. Tipos de métodos. Você tem Ruby basicamente três tipos: user define, ou seja, definido pelo usuário. Tem o class define, definido na classe, que são os métodos que eu estava falando, que são inerentes às classes array, strings e tal. Essas class define tem dois tipos: a predicate methods, métodos predicados, que eu falei um pouquinho sobre eles, pelo menos exemplifiquei em outras aulas, e destructive methods, que são métodos destrutivos. Temos também o kernel built-in. Em inglês, built quer dizer construído, built-in quer dizer que já foi construído dentro do kernel, certo? São palavras reservadas como if, else, else if. Eles são kernel built-in, ok? Métodos definidos pelo usuário. A sintaxe é bem simples. Todo método começa com a palavra-chave def, define. Você coloca o nome do método, entre parênteses, os parênteses são opcionais, ok? Entre parênteses você pode colocar os argumentos e em seguida o bloco de instrução. Uma coisa boa do Ruby é que na maior parte das linguagens de programação é obrigado o retorno de alguma coisa. Caso não retorne, ela é do tipo void, ou seja, nula, não retorna nada. Mas aqui, mesmo uma função que deve retornar algo, não é necessário utilizar a palavra return. Ok, deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês. Isso é um método simples que eu criei, onde eu coloco um rótulo aqui, digite a mensagem. O que o usuário digitar vai ser transformado em string, passado para a variável m, vai ser estocado em m. Aqui eu tenho o meu método defResposta, o meu método resposta, que vai levar como argumento a mensagem e vai retornar a mensagem. E simplesmente vou escrever você digitou e vou fazer uma chamada. Na verdade, em Ruby nós não temos chamadas de funções, e sim passagem de mensagens. Vou passar mensagem para essa função, para esse método aqui, o que tiver contido em m, para ser exposto. Um exemplo muito simples, muito fácil, mas só para exemplificar mesmo o uso de método. Digite uma mensagem: bom dia. Ok, você digitou bom dia. Observe que não houve retorno, ou melhor, houve um retorno aqui, mas não é necessário utilizar a palavra reservada return. Outro aqui é um exemplo de um método que pega dois argumentos. No caso aqui, n1 e n2, estoca dentro da variável resultado. Essa variável é local, só pode ser vista dentro do escopo desse método, não é visto fora do programa, que vai pegar o resultado de n1 multiplicado por n2 e vai escrever o resultado. E aqui eu fiz algumas chamadas de multiplicação desse método. Também um exemplo simples. Só que vamos para uma coisa nova no Ruby. Sair um pouco do trivial e vamos para uma coisa nova no Ruby. Os métodos, como eu disse, para você passar argumentos não precisa de parênteses, é opcional. Os métodos em Ruby permitem múltiplos argumentos. Basta você colocar asterisco na frente do argumento para que você possa passar vários argumentos para o mesmo método. Agora, um detalhe: toda vez que você utilizar asterisco e o argumento, o que vai ser passado para o método é sempre um array, ok? Sempre um vetor. Por ser um vetor, é que eu estou utilizando o iterador each e usando um bloco de código aqui, ok? Aqui eu simplesmente vou retornar, vou iterar aqui, pegar cada argumento, certo? Estocar na variável string dentro desse bloco e escrever
o número do argumento e string, utilizando o método de interpolação que eu tinha explicado na aula passada sobre strings. E aqui eu chamei a função, o método palavras. Estou passando aqui 4 argumentos. Todo argumento deve ser separado por vírgula, por convenção. Na verdade não é nem por convenção, é porque de outra forma não vai funcionar. Passei aqui Paulo IGM, Mestre Gabriel, Tássio Andrade, Diego Sabaot. E ele vai pegar isso tudo, transformar num array e vai iterar e escrever cada um dos argumentos. Ok, ele me escreveu aqui o argumento 1, Paulo IGM, Mestre Gabriel. Ele fez exatamente o que esperávamos. Agora tem algumas coisas sobre métodos. Eu esqueci de falar isso na aula sobre strings. Vou aproveitar essa videoaula sobre métodos para explicar alguns métodos inerentes às classes. Aqui eu tenho um exemplo de um método inerente à classe string. Eu tinha falado na aula passada que strings são objetos mutáveis em Ruby, mas nós podemos congelá-las, ou seja, transformá-las em objetos imutáveis, pelo menos dentro do escopo do programa. Aqui eu vou dar um exemplo. Criar a variável A, passei o nome João Paulo para ela e vou escrever o nome da variável, o valor da variável e o ID desse objeto. Criei a variável B. B vai ser o seguinte, vai ser uma duplicata, utilizando o método dup, vai duplicar esse A e vai estocar em B. E vou alterar o 7º elemento de B, no caso aqui vai ser a letra P, trocar o P de João Paulo para Saulo. Ok? E vou utilizar também um outro método que é bem parecido com dup, que é o clone. Para clonar A e estocar em C, fazer a mesma coisa, vou alterar. Ok? E também criei outras variáveis aqui, x, y e z. Só que agora x tem Lucas, vai escrever também o valor e o object ID. Só que agora eu vou utilizar o método freeze para congelar Lucas. Vou duplicar em y, vou clonar em z e vou perguntar usando o método predicado frozen, que vai retornar ou true ou falso, se x está congelado. Frozen determina se o objeto está congelado ou não. E depois eu vou tentar modificar o L, o primeiro elemento, quando tiver em y e z, vou tentar modificar por j. Vamos só interpretar esse script para ver o resultado final disso. Ok, deixa eu dar uma explicação leve sobre isso. Primeira tentativa, variável A, João Paulo, o object ID está aqui. A duplicata não modificou o objeto, gerou um objeto novo e permitiu que eu pudesse modificar. O clone do objeto fez a mesma coisa, com um object ID diferente. Agora vamos para o Lucas. O Lucas eu criei esse primeiro Lucas aqui, variável x. Y foi e congelei. Y foi uma duplicata dessa variável congelada e z foi o clone da variável congelada. E escrevi se elas estavam congeladas. Lucas em x está congelado, verdadeiro. Em y também. Em z também. Mas na prática vamos ver como funciona. Quando eu peguei y, que foi refeita com o método dup, que estava congelado, dizia que estava congelado aqui, tentei atribuir j e consegui atribuir j. Mesmo ela estando congelada, porque dizia que estava congelada aqui, eu consegui atribuir. Porém, z, que foi clonado, me retornou um erro. Can't modify frozen string. Não pode ser modificada uma string congelada. Isso porque o método dup, ele vai fazer uma cópia do valor que foi passado para a variável, enquanto o clone não. O clone, além do valor, ele vai pegar todas as propriedades daquele objeto. Como, por exemplo, ele conseguiu copiar não só o valor, como também o estado freeze desse objeto. Essa aula continua na próxima. Vou falar sobre métodos predicados e destrutivos. Até mais.